alunos, tudo bem? Tudo mara? Eu sou a professora Yara e vou acompanhar vocês aqui na aula da segunda série. A gente vai falar de alguns fatores que podem influenciar na velocidade das reações. A professora Darlinda e a professora Cris vão estar acompanhando vocês lá no chat, caso vocês tenham alguma dúvida aí no decorrer da aula, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha aí na aula de hoje, olha só. É a aula 218 de Química e nós vamos trabalhar aí os fatores que influenciam a velocidade das reações. Que fatores nós vamos trabalhar hoje? Concentração e estado de agregação, tá ok? A gente já estudou bastante nessa introdução à cinética química, a gente já compreendeu que algumas reações são muito rápidas, algumas reações são mais lentas e existem alguns fatores externos que podem aumentar a velocidade das reações ou então diminuir essas velocidades, tá? Hoje nós vamos trabalhar alguns deles, mas existe uma grande quantidade aí de fatores que podem influenciar nessa velocidade, tá bom? Então, vamos começar falando aqui desses fatores, né, que podem influenciar, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né, que são a concentração dos reagentes e o estado de agregação, tá? Olha só alguns outros fatores que também serão trabalhados aqui pela gente, né? Então, pode avançar, né? Nós temos a concentração dos reagentes, que é o que nós vamos estudar um pouquinho na aula de hoje. Nós temos também os catalisadores, tá? Que vai ser, né, visto em outro momento, mas os catalisadores são substâncias que, quando colocadas ali nas reações químicas, eles aumentam a velocidade das reações, né, modificando a energia de ativação que essas reações possuem, tá bom? Outro fator é a temperatura, né? A temperatura pode interferir ali na velocidade das reações e um exemplo, né, só para a gente reforçar aqui cada um deles, né, é o alimento. Se a gente deixar uma panela de arroz, né, ali em cima do fogão, daqui a alguns dias, ou dependendo aí da temperatura da nossa cidade, daqui a algumas horas ele já não vai estar muito legal, né? Ele já provavelmente já vai ter degradado. Porém, se eu deixar na geladeira, o que vai acontecer? Vai levar mais um tempinho aí para esse alimento degradar. Então, a reação de decomposição, né, por conta da temperatura, diminuiu. Então, se eu coloco na geladeira, diminui a temperatura e aí o processo tende a ficar mais lento. Então, percebam que a temperatura interferiu na velocidade dessa reação, tá bom? Outro fator que pode interferir é a superfície de contato dos reagentes, que nós também vamos trabalhar na aula de hoje. A gente vai perceber que essa superfície vai fazer com que a velocidade da reação também possa ser mais acelerada ou reduzida. Outro fator ainda é a pressão, né, um fator interessante. E por último, o estado de agregação, né, que a gente vai observar que dependendo se a substância é sólida, líquida ou gasosa, a gente vai ter uma interferência diferente ali na velocidade das reações. Vamos começar aí com o nosso primeiro fator, que é a concentração dos reagentes. Olha só. Então, a gente vai observar o seguinte, né, que quando aumentamos a concentração dos reagentes, então quando ocorre um aumento na concentração dos reagentes, o que vai acontecer, né? A gente vai aumentar também o número de moléculas, tá? Então, a gente aumentando a concentração, consequentemente, aumenta o número de moléculas na mesma unidade de volume analisada, ok? E aí a gente vai ter como consequência de tudo isso um aumento, né, no número de colisões com que essas moléculas podem ter, né? Então, se a gente tem mais moléculas presentes no mesmo espaço, né, no mesmo volume, a gente tende a ter um maior número de colisões. E aí faz com que a velocidade dessas reações que a gente teve esse aumento na concentração também seja maior, tá? Então, é como se fosse uma cadeia, né, de desenvolvimento ali. Então, se a gente aumenta a quantidade de partículas, de moléculas, consequentemente, a gente aumenta o número de colisões e
a gente logo vai ter um aumento na velocidade. Olha só aqui, né? Então, quanto maior ali a concentração dos reagentes, das substâncias iniciais do processo, maior será a velocidade com que essa reação vai acontecer, tá? Então, se eu tenho X substâncias ali inicialmente, eu vou ter uma determinada quantidade de colisões e uma velocidade X, né? Se eu tenho 2x, ou seja, se eu tenho um aumento na quantidade de partículas ou moléculas, óbvio, é lógico, né, que eu vou ter também mais colisões entre essas partículas iniciais. E aí, se eu tenho mais colisões, eu tenho uma maior possibilidade ali de aumento na velocidade. A gente já estudou, né, um pouquinho aí sobre a teoria das colisões, já compreendeu que quanto maior o número de colisões entre as partículas reagentes, né, maior a possibilidade que eu tenho de aumento de velocidade, ok? Então, quanto maior o número de corpúsculos de reagentes, de partículas, de moléculas, logo eu vou ter um número maior de choques, né, de colisões ali entre essas partículas e, consequentemente, a gente vai ter uma maior velocidade de produção, de formação dos produtos, tá? Ou seja, a gente vai ter uma maior velocidade na reação em questão, tá bom? Então, quer dizer que a concentração dos reagentes, ela interfere muito na velocidade das reações, ok? Bora para um exemplo, olha só. Então, a combustão do carvão, né? O nosso primeiro exemplo aqui, para a gente entender melhor. Se colocarmos um pedaço de carvão em brasa dentro de um frasco com oxigênio puro, a reação ocorrerá com uma velocidade muito maior. Isso porque a concentração de um dos reagentes, no caso, um dos reagentes da combustão, que é o oxigênio, aumentou, tá? Então, se eu deixar o carvão no ambiente com ar atmosférico, ela vai ter uma velocidade ok, né? A velocidade que a gente já conhece. Porém, se eu colocar esse mesmo carvão, né, pegando fogo ali, em contato com oxigênio puro, a gente vai ter uma velocidade de reação maior. Olha só, continua aí analisando o exemplo, né? Então, antes, o oxigênio era o presente ali no ar atmosférico, que está em proporção de cerca de 20%. Então, no ar atmosférico, tem ali por volta de 20% só de oxigênio. Os outros 80% são de outras substâncias que não fazem parte ali do processo de combustão. Já dentro, né, desse ambiente isolado, que a gente deu como exemplo, é 100% de oxigênio. Então, aumentou muito a quantidade de oxigênio no ambiente, né? Então, se a gente tem um aumento na concentração de um dos participantes da reação, a gente vai ter um aumento na sua velocidade, tá bom? E aqui eu trago como exemplo para vocês por que as queimadas em algumas regiões elas são tão perigosas, né? Porque elas são tão incontroláveis, vamos dizer assim, né? Por conta principalmente dos ventos. Aqui nesse ambiente que a gente está observando a imagem, a gente tem tudo para que uma reação de combustão aconteça, né? A gente tem o combustível, que são aqui as plantas, e a gente tem o comburente, que é o oxigênio do ar atmosférico, né? Porém, com o vento, né, com os ventos aqui soprando nessa combustão, essa combustão vai ser espalhada ainda mais, né, com maior velocidade, com maior facilidade, porque o vento traz ainda mais oxigênios para aquele ambiente. E se a gente aumenta a concentração de um dos participantes, no caso aqui, a gente aumentou a concentração do oxigênio no espaço, né, na combustão, que é o comburente, o oxigênio, a gente já viu. Se a gente aumenta a concentração, a gente vai, consequentemente, aumentar a velocidade, por conta do maior número de colisões entre essas substâncias reagentes, tá bom? Então, aqui o exemplo da combustão é bem interessante para a gente observar esse aumento na velocidade, ok? Agora vamos para o segundo caso, que é a superfície de contato, olha só. Então, a superfície de contato dos reagentes, ela também interfere bastante na velocidade com que as reações acontecem, olha só. De que maneira, né? Deixa eu até marcar aqui para vocês.
quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas que vão reagir entre si, tá? Então, se a gente tem uma maior superfície de contato entre os reagentes, a gente vai ter mais moléculas reagindo. Consequentemente, o número de colisões eficazes é maior e aí a gente vai ter um aumento na velocidade da reação, tá bom? Então, também é um processo em cadeia. Se a gente, desenvolve ou tem aí um aumento na superfície de contato, olha só. Então, se a gente tem esse aumento, esse acréscimo na superfície de contato, como a gente está observando aqui, dos reagentes, o que a gente vai ter como consequência, A gente vai ter como consequência um aumento na frequência de colisões. E aí nós já vimos que na teoria das colisões a gente tem exatamente isso. Se tem muitas moléculas, a gente vai ter um número maior de colisões entre essas moléculas. E aí depois que a gente tem esse aumento na frequência das moléculas, a gente vai ter uma maior quantidade de colisões efetivas. A gente viu que não precisa ter só uma colisão, essa colisão precisa ser efetiva, precisa ser eficaz para produzir uma nova substância, tá? E, consequentemente, se a gente tem tudo isso acontecendo, a gente vai ter, então, uma reação mais rápida. Esse processo vai se dar de forma mais rápida, por conta dessa sequência que a gente está observando aqui. Uma maior superfície de contato, um aumento na frequência das colisões, um maior número de colisões efetivas e, consequentemente, um aumento na velocidade. Mas aí você pode me perguntar, Tá pensando agora, e como é que eu faço para ter uma superfície de contato maior ali, no meu ambiente, no meu sistema? Como que eu faço isso? Vamos para os exemplos, que os exemplos sempre ajudam a gente a entender melhor como se dá esse processo, tá? Então, eu tenho aqui, dois exemplos de um mesmo material, tá? Que são os gravetos e as toras, tá bom? Então, eu tenho aí a imagem com graveto de madeira e a outra imagem é com a mesma madeira, só que maior, com as toras de madeira, ok? Pedaços. Em qual dos dois processos eu vou conseguir observar a queima mais rápida, mais acelerada? Quem já fez uma fogueira de São João sabe a resposta, Tenho certeza que sabe a resposta. Por quê? Por que as pessoas escolhem, fazer a fogueira de São João com umas toras bem grandes, assim, de madeira, Por que isso? Isso tem um motivo, gente, e é um motivo químico. Mesmo que as pessoas não saibam lá na hora que estão fazendo, de forma química, mas elas sabem de forma do senso comum, de forma intuitiva. Eles escolhem ali as toras de madeira mais grossas, justamente porque nesse caso a superfície de contato é menor, tá? Então, se eu tenho uma tora grande, eu tenho uma superfície de contato pequena e aí a reação vai acontecer de forma bem lenta, tá? Agora, se eu coloco gravetinhos pequenininhos, fininhos, eu aumento a superfície de contato e aí a velocidade da reação, em meia hora a fogueira já era, Então, para que a gente tenha uma reação mais lenta, e no caso é o que a gente quer, que a fogueira dure a noite toda, para todo mundo brincar São João legal, Então, a gente escolhe pedaços de madeira maior para que a velocidade da reação seja menor, tá bom? No caso da superfície de contato, funciona da seguinte maneira, gente. Quanto menor for a partícula, maior é a superfície de contato, tá bom? Então, se tiver lá um exemplo, vai que daqui a pouco tem uma questão na DLI assim, Se você tiver que escolher entre algo em pedaços ou algo em pó, por exemplo, algo pulverizado para a reação, escolha pulverizado, Por quê? Pulverizado, pozinho, a partícula é bem pequenininha. Então, se a gente tem uma partícula pequenininha, a gente tem uma maior superfície de contato, ok? Partícula grande, a gente tem uma superfície de contato menor. E aí a velocidade da reação tende a ser menor também. Bora dar uma olhadinha em mais um exemplo para a gente finalizar a aula de hoje. A palha de aço queima mais rápido do que um pedaço de ferro, Então, a gente tem aí esses dois exemplos também. A palha de aço nada mais é do que esse aço
né, feito bem fininho, né, e envolvido ali, né, nele mesmo, tá bom? Mas se você observar, é bem fininho, né, a palha de aço, ok? Então, a superfície de contato da palha de aço é bem grande, tá, gente? Por esse motivo, se você colocar ali para pegar fogo, né, se colocar uma chama na palha de aço, ela queima também muito rapidamente por conta dessa superfície de contato, tá bom? Outro exemplo, só para a gente finalizar a aula de hoje, que você pode fazer até em casa, se quiser, é do efervescente, né, de vitamina C efervescente. Pega os dois comprimidos, um deles você pila todinho, deixa ele bem pulverizado e o outro você deixa inteiro. Joga na água os dois no mesmo momento, aí você vai observar qual deles tem a velocidade de efervescência maior. Você vai perceber que aquele que é pulverizado, a reação acontece rapidamente, enquanto que aquele que é em pedra, né, que ficou em pedra, a velocidade da reação tende a ser mais demorada. Tá bom, gente? Então, finalizamos aqui a aula falando sobre fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Agora, eu quero ver se vocês entenderam. Vamos lá para a dinâmica local interativa. Questão 1. A sabedoria popular indica que, para cozinhar batatas, é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas, verifica-se que a cortada cozinha com maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da... Aí você vai marcar a alternativa correta, muito fácil. Eu já sei a resposta, hein? Espero que vocês também. Vamos lá para a questão 2. Indique, entre as alternativas abaixo, a forma mais rapidamente oxidável para um material de ferro, supondo-as todas submetidas às mesmas condições de severidade. Então, você vai identificar dentre essas formas aí que o ferro pode apresentar, aquela em que a reação vai ser mais rápida, a reação de oxidação. Vocês vão ter um tempinho para fazer as questões, daqui a pouquinho nós retornamos com a interatividade. Até lá!
Olá, queridos! Retornamos aqui com a interatividade. Caso você tenha finalizado aí as suas questões da dinâmica local interativa, coloca lá no chat, que ainda dá tempo, tá? Da gente falar seu nome aqui, dizer como você respondeu, tá bom? Então, na aula de hoje, nós tratamos de alguns fatores que podem interferir na velocidade das reações químicas, como é o caso da concentração dos reagentes, né? Que a gente viu que se ocorre um aumento na concentração dos reagentes, consequentemente a gente vai ter um aumento no número de partículas, no número de moléculas e também no número de colisões, tá bom? E vimos aí que a superfície de contato também pode ser um fator que pode interferir na velocidade das reações. Olha aí, nós temos alunos respondendo, né? Então, bora lá ver o que eles andaram falando no chat. Começando aí com a aluna Maria Arruda, ela falou que a questão 1 é a letra D, né? E também respondeu aí a questão 2, falou que a resposta correta é a letra A, tá bom? Parabéns aí, Maria, pela participação, que bom, né, que a gente teve, né, participação na aula de hoje. Então, vou continuar aqui falando, caso você ainda, né, tenha a sua resposta, tenha finalizado, coloca lá no chat, tá? Para a gente lê seu nomezinho aqui também. Então, a superfície de contato interfere da seguinte maneira, né? Quanto maior a superfície de contato desse reagente, maior a velocidade com que a reação vai acontecer, tá bom? E como é que eu sei quando tem uma grande superfície de contato? Como identificar isso, né? Então, eu dei aí vários exemplos para vocês, mas a ideia funciona da seguinte maneira. Quanto menor a partícula, maior a superfície de contato, tá bom? Então, se a gente tem partículas pequenininhas, a gente tem uma grande superfície de contato e aí, consequentemente, a velocidade com que essas reações acontecem também vai ser maior, tá? Além da concentração e da superfície de contato, existem outros fatores que também podem interferir na velocidade das reações, como é o caso da temperatura, tá? Os catalisadores também podem aumentar a velocidade com que uma reação acontece e vocês vão ver aí nas próximas aulas que os catalisadores são muito utilizados pela indústria, tá? A indústria química de uma forma em geral, porque a indústria ela não tem tempo para esperar, né? Não dá para esperar uma semana para que uma reação aconteça, né? A indústria, de uma forma geral, ela quer que os processos aconteçam rapidamente para que elas obtenham rapidamente também os produtos e eles possam ser colocados no mercado, por exemplo, né? Então, os catalisadores, assim, são substâncias essenciais para que a reação, né, a gente tenha um aumento na velocidade das reações. E a gente também tem catalisadores no nosso organismo, tá, gente? Existem alguns processos no nosso corpo que eles levariam semanas para acontecer. Imagina vocês digerir um pedaço de carne. Olha só que coisa difícil que o nosso organismo teria que enfrentar para que isso acontecesse. Se não fosse a presença de alguns catalisadores, que eles estão presentes desde a nossa boca, aqui na hora da mastigação, até lá pelo nosso intestino, ajudando no processo de digestão, aí a carne é possível, né, que esse alimento, essa proteína tão pesada, consiga ali digerir mais facilmente. Então, para que vocês tenham uma ideia do quanto esse assunto é importante, né, para que a gente possa entender como essas reações podem ser aceleradas, tá? Bora lá para a questão agora? Olha só, a primeira questão, eu perguntava de vocês, né? O exemplo é sobre batatas, né? Então, dois sistemas com batatas, né? Uma delas cortadas, num sistema com algumas batatas cortadas e outro sistema com algumas batatas inteiras. E verificou-se que as batatas cortadas têm maior velocidade, né? E aí a pergunta era, que fator é esse que determina que a velocidade de batatas cortadas seja mais rápido do que de batatas inteiras? Então, eu dei aqui várias opções para vocês, né, de respostas, e aí nós temos como a resposta correta, pode colocar a letra D, né, superfície de contato, justamente porque quando temos alimentos cortados em pedaços, né, que é o caso da batata, o cozimento, né, o aumento do cozimento ocorre devido ao aumento da superfície de
contato, né? Então, como eu comentei, quanto menor a partícula, pode ser do alimento, pode ser de um objeto, mas quanto menor a partícula, maior a velocidade com que essa reação vai se processar, tá? E na segunda questão, que eu imagino que vocês tenham ficado em dúvida com alguns nomezinhos aqui, né? Esses aqui são, pode avançar para mim, por favor? Esses aqui são formas com que o ferro, né, pode se apresentar, tá bom? Limalha, chapa plana, esferas, bastão e lingote. São formas com que esse metal pode se apresentar, tá bom? Eu imagino que algumas delas vocês não conheçam a forma, mas se você quiser depois, quando acabar a aula, pesquisar o que é um lingote, aí você vai entender melhor, né, a resposta. E a pergunta é, se a gente submete todas essas formas aqui de ferro a condições de severidade iguais, porém elas têm tamanhos diferentes, em qual delas a reação de oxidação vai ser maior, tá bom? Bora lá para a resposta? E a gente vai ver que é a letra D, a limalha, né? A limalha, ela é a menorzinha, olha só, quando a gente usa a limalha de ferro, pedaços de ferro bem fininhos, né? O que é uma limalha de ferro? Então, agora eu já sei, é quando o ferro se apresenta de forma bem fininha, né? Temos um aumento na superfície de contato, fazendo com que essa reação de oxidação seja mais rápida, né? Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade das reações, tá bom, gente? Por aqui nós finalizamos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora vocês vão ficar com a aula de biologia, a professora Sara, maravilhosa, né, que vai continuar aqui com vocês, ok? Então, tenham uma boa aula, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.